Como os irmãos sabem, aqui na comunidade Casarão, nós normalmente ministramos o culto, né, por séries de pregações. Então, nós temos um tema e nós costumamos ministrar uma série de 3 cultos. Nós falamos sobre o mesmo tema, né? E hoje nós estamos começando um novo tema. O nosso último tema foi uma coisa sem... Uma coisa faço, uma coisa peço, né? E hoje nós vamos começar um novo tema. Olha lá. A proclamação do reino, né? Olha só. A proclamação... Dá para ver a imagem, gente? Direito? Foi mais ou menos, né? Ela está dividida aqui. Então, aqui está arriscado. A proclamação da República... Na verdade, a proclamação da República nós estamos adiantados, né? Porque a proclamação da República nós comemoramos no dia 15 de novembro, né? Nós estamos adiantados, nós estamos em outubro. A proclamação da República, na verdade, ela aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, né? Quando o Brasil deixou a monarquia, né? Lá de Dom Pedro II e passou a ser uma república. Teve seu primeiro presidente, né, Marechal Deodoro da Fonseca. Vocês viram que eu decorei todo esse texto para falar para vocês. Como eu não sou professora de história e não entendo de história, eu não vou falar sobre isso. É um assunto muito interessante, mas eu prefiro falar sobre a proclamação do reino de Deus, né? A proclamação do reino, na verdade, né, nós vamos falar então nesses próximos cultos sobre o Sermão do Monte, que você já deve ter ouvido falar, está lá em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, onde Jesus ele fala a respeito da constituição do reino, né? Jesus ele veio para falar acerca de como, né? Ele veio para proclamar o reino de Deus, para falar acerca do reino de Deus. Você sabe que todo o país, todo o reino, ele tem regras, ele tem a sua constituição, ele tem os seus juízos, as suas normas, as suas leis. E não é diferente o cidadão do céu, o cidadão do reino de Deus. Ele também tem a sua forma de agir, o seu comportamento, as suas leis, as suas regras. E lá em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele vai falar sobre essa constituição. Ele vai falar sobre como deve se comportar o cidadão do reino. Então, se você está com a sua Bíblia, você pode abrir, né, lá em Mateus, capítulo 5, onde nós vamos começar a falar, então, a partir de hoje, né, a respeito dos valores do reino de Deus, né? Bom, hoje, em especial, né, nós vamos começar a primeira parte, que está lá no capítulo 5, especialmente, falando sobre as bem-aventuranças, que, obviamente, também você já deve ter ouvido falar. As bem-aventuranças, elas são uma parte ali da Constituição e do Sermão do Monte, onde Jesus ele vai falar acerca da natureza do povo de Deus. Ou seja, ele vai falar sobre o que tem no coração do povo de Deus. Ele vai falar do que está dentro do povo. Ele não vai falar do seu comportamento externo, ele vai falar do seu comportamento interno, daquilo que tem dentro dele. Não só das suas atitudes exteriores, mas das suas atitudes interiores. Porque olha só, né? Às vezes, eu não sei se você já foi viajar para fora do Brasil, ou se você já recebeu algum estrangeiro, se você já conviveu com ele, você pode perceber que a nossa cultura, às vezes, é diferente, sim ou não? Às vezes, a gente tem um jeito de falar, ele tem outro. Às vezes, a gente tem uma maneira de se portar em algumas situações, e eles têm outras. É verdade ou não é? Então, olha só, a minha irmã, ela não mora aqui. A minha irmã, ela mora no Canadá, né? E eu tenho um sobrinho, ele tem 7 anos. Quando minha irmã se mudou para lá, ele tinha 3 aninhos, né, de idade. Então, ele acabou sendo alfabetizado lá, né? E, graças a Deus, no ano passado, né, Deus nos abençoou, a gente pôde visitar, né, a minha irmã e a família dela.
E chegamos lá no Canadá, cultura completamente diferente do Brasil, né? Então, lá onde a minha irmã mora, os bairros, né, a cidade, então, não tem portão em nenhuma casa é murada. E as casas, elas têm aqueles jardins maravilhosos, né? Que nem a gente vê em filmes, né? Então, tudo muito lindo, maravilhoso. E a gente foi passear ali no bairro dela. E eu estava lá com a Elisa, né? A Elisa de vestidinho, né? Aí paramos de frente com uma casa, um jardim, a coisa mais linda do jardim, né? Aí, gente, sabe aquelas bicicletinhas, assim, de enfeite? Tinha uma bicicleta no jardim, toda floridinha, com uma cestinha, assim... Coisa mais linda. Obviamente, o que eu fiz com a Elisa? Peguei ela, coloquei ela em cima das bicicletas. Fica aí que eu vou tirar uma foto, né? Peguei a minha câmera. Daqui a pouco veio meu sobrinho correndo. Tia Bruna, não pode fazer isso, tia, não pode. Falei, não pode o quê, Arthur? Não pode tirar foto aí, não pode. Falei, Arthur, a tia está tirando uma foto. É só uma foto. Não pode. Esse casa não propriedade nossa, propriedade do vizinho. Não pode entrar aí no jardim do vizinho. Falei, Arthur, a tia não está invadindo a propriedade de ninguém. Não estou entrando na casa dele. Só estou tirando uma foto. Tia Bruna, não pode. Esse propriedade do vizinho. Não pode entrar, não pode tirar foto. Aqui não é Brasil, aqui Canadá. Peguei ele pela mão, falei, você é brasileiro. Falei, você é brasileiro, menino. Aí ele olhou para mim e falou, eu não sou brasileiro, eu sou canadense. E você sabe, ele é canadense mesmo. Por quê? Porque o espírito dele é canadense. Eu posso até me esforçar para me comportar como um canadense, né? Se eles me falarem, você não pode entrar na propriedade do vizinho, eu não vou entrar, eu não vou tirar foto. Por quê? Porque externamente eu não posso fazer, mas internamente, para mim, não tem problema nenhum. Dentro de mim, qual o problema de entrar, gente, qual o problema de eu pisar no jardim do vizinho e tirar uma foto, gente? Alguém aqui acha que tem problema? Não, porque nós somos todos brasileiros. Nós somos brasileiros, não tem problema nenhum. Nem entrar na casa do vizinho para tomar água, nós achamos que tem problema isso? É verdade? Só que ele já tem o quê? O espírito canadense. Para ele é um absurdo aquilo que eu estou fazendo. Por quê? Porque não fala só do comportamento externo, fala do comportamento interno. Dentro dele, aquilo é um absurdo. Por quê? Porque o coração dele, aquilo ali já faz parte da natureza dele. Ele já acha que aquilo não pode. Aquilo ali para ele já é um absurdo. Ele já é canadense. No coração dele ele já é. Por mais que ele nasceu no Brasil. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, as bem-aventuranças, elas não desrespeitam a uma atitude externa, de comportamento só no seu exterior. Elas falam de um comportamento interno, daquilo que está no seu coração. Não é só aquilo que você se esforça para fazer externamente, na sua aparência, naquilo que os outros estão vendo. Naquilo que você faz para ser bonito e para ser agradável. Mas ela fala de uma atitude interior. Ela fala de uma atitude do seu coração. Ela fala daquilo que está dentro de você. Aquilo que as pessoas não podem ver. Aquilo que só você pode ver. Amém, irmãos? Então, lá no capítulo 5, já no primeiro versículo, ele diz assim, se você, quem tiver aí, quiser colocar, vamos lá, ó. Vendo Jesus, as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se deles os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los. Então, aqui a gente já vê duas coisas muito interessantes. Primeiro, que Jesus, ele vai começar a falar no monte. É por isso que todo esse texto diz respeito ao sermão do monte, porque ele foi pregado sobre o monte, né? Na Bíblia, o monte ele tem o significado de revelação. Isso significa que, para nós entendermos tudo isso que nós vamos falar nesses próximos cultos, nós precisamos de revelação divina.
É só quem tem revelação que pode entender essas palavras de Jesus. E depois, né, a gente vê que tinha uma multidão. Mas Jesus, ele se aproximou e direcionou as suas palavras para os discípulos. A expectativa de Jesus não era sobre a multidão. Tinha muitas pessoas ali. Mas Jesus, ele olhou e começou a falar para quem? Para os discípulos. Por quê? Porque nem todos os que estavam ali seriam capazes de entender aquilo que Jesus estava falando. Apenas os discípulos poderiam ter essa revelação. O que isso nos ensina? Que apenas aqueles que fazem parte da família de Deus, apenas aqueles que realmente aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que realmente conhecem ao Senhor, aqueles que têm revelação da palavra, é que podem viver essas verdades. Porque o mundo, ele não entende esses valores. O mundo, ele não entende, ele não consegue viver isso daqui que está descrito nesse texto, né? Então, vamos lá, olha só. E Jesus começa, então, aqui a falar. Bem-aventurados, então, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Bom, vamos começar então falando sobre o que significa essa palavra, né? Bem-aventurado. Essa palavra, bem-aventurado, os evangelhos, eles foram escritos no grego. Essa palavra bem-aventurado, no grego, ela significa feliz, alegre. Mas ela não tem um significado de alegria ou de felicidade comum, como nós conhecemos, né? Nós conhecemos uma alegria, uma felicidade, que é uma felicidade comum, passageira, que nós sentimos, depois ela vai embora, né? Quando a gente compra um sapato, depois que a gente põe ele no armário, a felicidade vai embora. E aí, a gente tem que comprar outro. Não é verdade? Né? Quando acontece uma coisa muito boa na nossa vida, né? A gente tem aqueles momentos de alegria, de felicidade, né? E depois passa. Olha, mas não é essa alegria que o texto está falando. Na verdade, quando Jesus ele usou essa palavra bem-aventurado, os fariseus, os estudiosos da época, eles até se assustaram com isso. Eles acharam um absurdo Jesus estar usando essa palavra. Porque essa palavra era usada apenas como um adjetivo dos deuses gregos da época. Porque significava uma alegria plena. Uma alegria que satisfazia todo ser, uma alegria que não ia embora, uma pessoa plenamente satisfeita, que não tinha nenhum tipo de infelicidade, uma pessoa que ela era totalmente completa. Então, quando Jesus diz bem-aventurado e fala que o homem pode ser bem-aventurado, todo mundo fica pasmo. Como assim? Nós podemos ser bem-aventurados? Isso daqui não é uma característica que um ser humano poderia ter. Entendem? Então, Jesus ele está falando, olha, você pode ser feliz. Você pode ter esse tipo de alegria. Você pode ter essa plenitude de felicidade. Então, olha só, significa bem-aventurado, significa uma alegria completa. E são 9 marcas, então, que Jesus ele vai descrever aqui sobre o bem-aventurado. Então, a primeira coisa que ele fala, bem-aventurado, ou seja, feliz,
uma pessoa completamente feliz, uma pessoa que vive em plena felicidade, é uma pessoa humilde de espírito, ou pobre de espírito, porque dela é o reino do céu. Olha, o que é ser humilde de espírito? Primeiro eu quero falar o que não é, né? O que não é ser humilde de espírito? Humilde de espírito não é ser uma pessoa pobre, miserável, sem condição financeira, né? Uma pessoa sem bens materiais. Você sabe que existe uma mentalidade de que Deus ama mais o pobre do que o rico, né? Tem gente que acha que Deus ama o pobre e não ama o rico. Olha, isso não é verdade. Deus ama todos. Deus ama todos igualmente. É claro que, porque o rico, às vezes, ele tem mais recursos, ele, às vezes, não busca tanto a Deus. E como o pobre não tem recurso para nada, ele está sempre recorrendo a Deus. Então, normalmente, o pobre, ele busca mais a Deus, né? Ele está mais próximo de Deus, muitas vezes. Mas o Senhor, Ele ama a todos. Ele não faz acepção de pessoas, né? E também, gente, ser humilde de espírito não é aquela pessoa que tem baixa estima. Sabe aquela pessoa, né? Que tem baixa estima, que vive se lamentando, que vive se colocando por baixo, que tudo dela é ruim, que tudo dos outros é melhor. Aquela pessoa, né, que, ai, coitadinho de mim, ai, eu não tenho nada, ai, a minha vida sempre foi ruim, ai, eu sempre fui assim, eu sempre fui pobre, a minha família é pobre. Vocês sabem que no Brasil, culturalmente, no Brasil, é bonito ser pobre. No Brasil é bonito ser pobre, sim ou não? Você nunca vê, você vai ver um artista, alguém contando uma história, você nunca vai ver na mídia ou em qualquer lugar alguém falando assim, olha, eu venci na vida, mas eu nasci de uma família rica, os meus pais me deram todas as condições, eu sempre estudei em escola boa. Vocês já viram isso? Não pode na mídia isso. Tem que ter uma história o quê? De pobreza, de dificuldade, de uma situação muito ruim, muito difícil, né? É assim ou não é? Faz parte da nossa cultura isso, né? A gente nem gosta de falar, né? Quando alguém fala, você tem dinheiro? Não, nunca você tem dinheiro, na verdade, né? Você sempre fala para os outros que você não tem dinheiro. Você é mentiroso, você sabe que você tem dinheiro, mas você fala que não. Né? Quando alguém te oferece alguma coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, qual que é a primeira coisa que você fala? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, ixi, vai dar não tem dinheiro. Mentira! É mentira! Por quê? Porque na nossa cultura faz parte isso, né? Mas olha, você vê, ele não está falando bem-aventurado o pobre. Ele está falando bem-aventurado o pobre de espírito. Então, não é uma condição financeira. É uma condição espiritual. Tá bom? Ser pobre de espírito também não é uma falsa humildade, tá? Aquela pessoa que ela é o falso humilde. Sabe quando aquela pessoa que você vai elogiar, ela sabe que ela fez um negócio bem feito, ela sabe que ela está bonita, mas ela fala, não, imagina, não, foi uma coisa simplesinha, não é tão bonito assim, eu ganhei isso daqui, né? Achei no lixo, né? Não, isso aqui não foi nada, não, imagina, esse doutorado aqui que eu fiz não é nada, qualquer pessoa faz, né? Que é falsa humildade. Então, não é isso, ser humilde de espírito, né? Ser pobre, ser humilde de espírito, o que é, na verdade? Ser pobre e humilde de espírito é você ser uma pessoa quebrantada diante do Senhor. É você reconhecer quem você é diante do Senhor. É você olhar para si, olhar para Deus e você saber exatamente quem você é. A sua condição espiritual. É você saber que você depende completamente de Deus. Então, quando eu olho para mim e eu olho para o Senhor, eu reconheço quem eu sou. Eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço as minhas debilidades, eu reconheço os meus pecados, mas eu reconheço também o que eu posso no Senhor. Então, eu sei que eu sou falha,
Eu sei que eu tenho as minhas limitações. Eu, por exemplo, eu sou tímida. Parece que não, você pode pensar que não, mas eu sou uma pessoa tímida. Porém, quando eu olho para mim, eu falo, eu sou tímida, mas eu olho para o Senhor e eu reconheço que eu posso vir aqui e pregar a palavra do Senhor para os irmãos. Por quê? Porque eu me vejo e eu vejo o Senhor em mim. Então, ser humilde de espírito é você reconhecer quem você é você saber que você depende do Senhor e é você entender a sua condição espiritual em quebrantamento diante do Senhor. Isso é ser humilde. Amém, irmãos? Na verdade, ser humilde de espírito nada mais é do que você enxergar-se a si mesmo. É você ter um espelho na sua frente. É você reconhecer as suas qualidades, as suas debilidades, os seus talentos, os seus destalentos, né? Olha só o que Paulo fala lá em Romanos 12:3. Ele diz assim: pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, ou seja, ninguém pense sobre si mais do que você é, né? Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus te deu. Ou seja, você não precisa pensar muito mais do que você é, mas você também não precisa pensar que você é um lixo, que você não é nada, que você é um zero, que, né? Tem gente que vai orar e fala, Senhor, eu sou um lixo, eu sou um nada, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. É mentira isso, não é verdade também. Vamos ser sinceros? Você presta para algumas coisas, é verdade ou não é? Sim ou não? Tem umas coisas que você faz muito bem feito, é ou não? Né? Tem qualidades que você tem que tem outras pessoas que não têm. Então, não adianta você fingir que isso não é verdade. Isso é uma falsa humildade. Então, você ser humilde é você ser uma pessoa equilibrada. É você reconhecer, ser uma pessoa quebrantada diante de Deus e saber que aquilo que Deus te deu, né, foi Ele que te deu, em total dependência dEle. Então, é você ser uma pessoa que depende completamente do Senhor. Amém, irmãos? E quando nós reconhecemos isso, nós somos bem-aventurados. Nós somos felizes. A segunda marca de uma pessoa bem-aventurada está lá no versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Esse é um paradoxo muito grande, sim ou não, gente? Como assim? Né? Feliz é aquele que chora. Não combina isso, né? Felizes são aqueles que choram. Olha, uma frase muito esquisita, né? Que Jesus está falando aqui, olha, feliz é você que está chorando. Pera. Né? Às vezes a pessoa chora de felicidade, mas é uma coisa muito, muito, muito rara. Normalmente a pessoa está chorando porque ela está triste, sim ou não? É verdade, né? Você pode contar nos dedos as vezes que você chorou de felicidade. Mas de tristeza, né? Vamos falar. Vamos combinar, né? Então, por quê? Esse choro que ele está falando aqui não é esse choro comum. Como eu disse, o texto não está falando de coisas exteriores. Ele está falando de coisas interiores. Esse choro não é um choro comum que nós estamos acostumados. É um choro diferente. Por quê? Por que nós choramos? Né? Eu coloquei aqui, o que não é esse choro? Nós choramos por causa de tristeza, por causa de chateação, por causa da melancolia. Nós choramos por coisas naturais. Não é desse choro que o Senhor está falando, né? Nós choramos porque coisas ruins acontecem. Sim ou não? Quando nós temos uma perca muito grande, quando nós temos uma chateação muito grande, né? O choro, na verdade, ele é uma expressão corporal de uma dor muito grande que nós estamos sentindo. Tem gente que é mais propício ao choro, tem gente que é menos, né? Mas é quando você não consegue, né, falar, expressar, você chora por causa dessa dor, né? Não é um choro também, o choro que será consolado também não é um choro de remorso, que é o choro das crianças normalmente, né? É o choro de remorso das crianças, porque as crianças elas choram, por quê? Porque elas estão arrependidas do que elas fizeram? Não, é porque elas vão apanhar, aí elas começam a chorar. Então, o choro do remorso é o choro de Judas. É o choro do castigo. Ela chora por causa do castigo que ela vai levar.
Não porque ela se arrependeu, entendeu? Entendeu ou não? Então, não é esse choro que vai ser consolado, né? O choro que vai ser consolado é um choro de arrependimento. É o choro de quebrantamento. Então, você vê, as bem-aventuranças, na verdade, elas estão ligadas uma na outra. Quando eu reconheço a minha condição espiritual, quando eu olho para mim e eu me enxergo, e muitas vezes eu vejo as minhas falhas, às vezes eu vejo os meus pecados, e eu me arrependo, e eu choro diante do Senhor, porque eu falo, Senhor, eu não dou conta de fazer isso. Eu não consigo, eu preciso do Senhor. E eu choro diante do Senhor. Esse choro é o choro que é consolado. É o choro, não é porque aconteceu algo e eu estou chorando lá, me lamentando para minhas amigas, e eu vou chorando lá para o meu marido, e eu vou chorando lá no meu trabalho, e eu vou chorando porque meu patrão brigou comigo, e eu vou chorando porque tantas outras coisas aconteceram. Não, não é esse choro, né? É um choro, não pelas coisas exteriores, mas um choro por algo dentro de mim, porque eu quero mudar algo dentro de mim. Por que eu estou desse jeito? Senhor, me ajuda. Eu preciso mudar. Eu não quero ser assim. Senhor, eu dependo do Senhor. Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo? Senhor, aconteceu algo muito difícil para mim. Aconteceu essa situação. Estou muito triste com essa situação que aconteceu. Então, Senhor, me ajuda. Como que eu lido com isso? E eu vou chorar aos pés do Senhor. Eu vou orar, eu vou me quebrantar diante do Senhor. Eu não fico lá só chorando. Porque chorar por chorar, gente, não adianta nada. Mulherada, chorar por chorar não muda nada na sua vida. Ficar lá chorando, não muda nada. E vou falar também, às vezes você vai buscar chorar lá no colo do seu marido, você não encontra o que você quer, porque seu marido às vezes não sabe te consolar também não, viu? Nem suas amigas às vezes não sabem te consolar. Se você quer encontrar um consolo, vai chorar aos pés do Senhor. O Senhor Jesus tem consolo para te dar. Então, Senhor, aconteceu isso. Ou, Senhor, eu fiz isso. Senhor, olha para dentro de mim. Olha a minha situação. Muda algo dentro de mim. Ou muda essa situação que eu estou vivendo. E esse choro é o choro que é consolado. É o choro de dependência do Senhor. Senhor, eu dependo do Senhor nessa situação. Eu preciso do Senhor nessa situação. Senhor, me socorre, né? Como diz o salmista, né? Olha, eu vou olhar, para onde que eu vou olhar? Eu olho para todo lugar, eu não encontro socorro em lugar nenhum. Eu olho para baixo, não tem socorro. Eu olho para o lado, não tem socorro. Eu olho para minha família, não tem socorro. Não estou vendo solução. Então, para onde eu olho? Eu olho para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Então, Senhor, olha para mim. Então, esse é o choro que depende do Senhor. Porque eu peço socorro para o meu Deus, que os céus e a terra criou. E Ele me socorre. Porque Ele tem poder para me socorrer. Então, quando você chora aos pés do Senhor, o Senhor te socorre. O Senhor, Ele tem poder para te consolar. Amém, irmãos? Olha, lá em Mateus 11 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha, o Senhor, Ele tem consolo para a sua alma, para todas as suas dores, para todas as suas dúvidas, para todos os seus problemas, para todas as suas angústias, para todas as suas perguntas. Ele tem consolo, mas você precisa ir para o lugar certo, aos pés do Senhor. Amém? E ali você vai ser bem-aventurado. Ali você vai ser bem-aventurada. Amém? A terceira marca, então, do bem-aventurado, está lá no versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É outra coisa também que vai totalmente contra os valores do mundo, né? Porque o mundo, ele valoriza o quê? O mundo valoriza a força, o mundo valoriza o poder militar, a agressividade. O mundo valoriza, né? Você já viu aquele negócio assim, né?
Nossa, essa pessoa, ela tem um temperamento forte, né? Já viram isso? Eu não entendo isso quando as pessoas falam isso, né? Essa pessoa tem um temperamento forte, né? Olha só. Ela fala mesmo. Ele fala mesmo. As pessoas, elas têm esse valor. E quando você fala assim, essa pessoa ela é tão mansa, né? Nossa, né? Sem graça. Você prefere ter uma pessoa do seu lado mansa? Ou uma pessoa que tem uma personalidade forte? Isso, acertou. Você. Tá vendo? Por isso que das crianças é o reino do céu. Elas são mais inteligentes. Nossa. Rian, você já está tocando aqui? Por quê? Já está na hora de acabar? Está mandando eu terminar já a minha ministração? Vocês viram, gente, o que eles fazem comigo? Hã? Eu não sei. Que horas são, gente? Já é 11 horas? Já está na hora de acabar? Não tenho tempo para pregar. Eu não acho certo isso. Entendeu? Vou ter que acabar, né? Porque depois meu marido vai brigar comigo. Tô chateada. Tô pensando aqui o que eu vou fazer, né, irmãos? Fala pro Bruno ficar pegando depois lá no Tatuquara e eu termino aqui, né? Porque daí dá tempo da gente continuar. Pra gente não ficar fazendo... ter que cortar as ministrações. Irmãos, terceira marca, então. Os mansos. O manso não é aquela pessoa fraca, né? Como eu tô falando. Aquela pessoa fraca. Aquela pessoa calma. Aquela pessoa que ela como que se diz? Que se comporta muito bem. Que ela é agradável. Não é isso que é o manso, né? Porque às vezes, né, gente? O que acontece? A gente até se comporta bem, né? Mas dentro do nosso coração, como é que tá? Segurando, né? Não vou falar nada. Mas dentro de você quer falar tudo, né? Dentro de você. Então, o manso não é isso. O manso, na verdade, a mansidão é a pessoa que ela aprendeu a ter domínio próprio. Ela entendeu que, na verdade, ela precisa ser dócil, ela precisa ser gentil. Ela é uma pessoa que ela é submissa à vontade de Deus. Isso é você ser manso. Isso é você ser manso. É você ser submisso à vontade de Deus. É você ser uma pessoa que não é provocada facilmente, que não se irrita facilmente. É por isso que diz aqui que os mansos, eles herdarão a terra. Por quê? Porque o manso, ele é sempre satisfeito com aquilo que tem. Já viu uma pessoa que ela se irrita facilmente? Que toda hora ela fica nervosa? Que ela não gosta de nada? Ela nunca está satisfeita. Tudo para ela tá ruim. Por quê? Porque ela não gosta do que o fulano fala, ela acha ruim o que o ciclano fala. Ela não é mansa. Tudo para ela é insatisfação. Ela não herda a terra. Por quê? Porque ela está sempre insatisfeita. Tudo é ruim, as pessoas são ruins, nunca tá bom, tudo é chato, né? Irritante. Então, olha, a pessoa mansa, ela é uma pessoa não é só uma pessoa gentil, não é só uma pessoa agradável, mas é uma pessoa que ela tem um coração gentil. Ela tem um coração amoroso, ela tem um coração bondoso. Amém, irmãos? E por último, né? Já que a gente tem que terminar, a quarta marca, né? Eu vou falar aqui porque semana que vem nós vamos falar sobre as outras 4. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha, a Bíblia ela fala de 3 tipos de justiça, né? A justiça para com Deus, que é a justiça para quando nós somos salvos. Nós somos justificados pela fé. E pela fé nós fomos salvos em Cristo Jesus. A justiça moral, que é a justiça que nós buscamos, né, através do nosso comportamento, quando nós buscamos, né, nas nossas atitudes, melhorar o nosso comportamento através da transformação da nossa alma,
Antes nós mentíamos, agora nós não mentimos mais. Antes nós fazíamos, pecávamos, hoje nós não pecamos mais. A justiça moral é aquela onde nós buscamos andar em retidão com a palavra de Deus e na nossa conduta com os nossos irmãos, com as pessoas que caminham ao nosso lado. E a justiça social, que é a busca, pela justiça, é a busca, na verdade, aquilo que nós clamamos, pela não, para que não exista desigualdade social, é a busca, quando nós clamamos para que não haja injustiça, não é verdade? Mas, olha, irmãos, não adianta, a luta contra a opressão, contra a desigualdade, não adianta a gente só falar e orarmos sobre isso. Na verdade, nós precisamos ser promotores dessa justiça. Porque não adianta você falar, mal da política, mal da desigualdade, mal da... se nós fazemos o contrário, se nós não somos justos. Nós falamos mal dos políticos que roubam, mas aí você rouba também lá no seu trabalho. Mas aí você... Estão entendendo? Então, antes de nós proclamarmos, temos de sermos nós. Antes de nós falarmos, e só orarmos para que haja justiça, temos que sermos nós os proclamadores dessa justiça e promover essa justiça. Pregando a palavra, sendo transformados por ela e vivendo essa verdade. Amém, irmãos? E que essa natureza, que essa natureza divina possa fazer parte da nossa vida. Fica de pé aí no seu lugar. Fecha os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, nós queremos viver essas verdades. Nós queremos viver essas verdades. Queremos ser bem-aventurados. Queremos viver felizes. Queremos viver alegres nessa terra. Queremos ser humildes de espírito. Queremos ser mansos, assim como Jesus foi. Nós queremos ter fome, sede de justiça. Queremos chorar na dependência do Senhor, para que haja consolo nos nossos corações. O consolo que vem do Senhor, o consolo da nossa alma, que vem do seu Espírito. Em nome de Jesus, ó Deus, que essa verdade possa fazer parte da nossa vida e do nosso dia a dia. Queremos ser cidadãos do céu, cidadãos do teu reino. Que essa natureza possa ser introjetada, Senhor Jesus, no nosso espírito nesses dias. Que o Senhor nos traga revelação, como o Senhor ministrou ali para os seus discípulos, ali naquele monte. Nós também queremos, durante essa semana, sermos ministrados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe. Tem recado, Renan? Não? Então, Deus abençoe, irmãos. Dá a paz do Senhor aí para quem está do seu lado. Pergunta para ele se vai ter macarronada na casa dele lá, para você almoçar. E até domingo que vem.